Oi, pessoal. Bonzão, tem você aqui. Você está aqui de novo com a gente. Chegou na hora boa, tá? Você chegou na hora boa porque eu acabei de receber uma pergunta aqui muito interessante e eu acho que eu vou aproveitar para compartilhar com você. É uma pergunta que tem relação com política e de repente também pode ser uma dúvida sua, não é? A pergunta que a gente recebeu aqui é a seguinte: Sérgio, o que é uma medida provisória? Medida provisória. Pois é, você sabe o que é uma medida provisória? Se não sabe, vai saber agora. Pois é, gente, uma medida provisória é o quê? Medida provisória é um recurso que existe, né? Um recurso constitucional. Tá? Ela não é exatamente um projeto de lei, ela é diferente de um projeto de lei. Bom, você sabe, né, você conhece a divisão dos poderes, né, executivo, legislativo, judiciário. A gente, inclusive, já falou sobre isso aqui na Polis, as atribuições de cada um dos três poderes. A gente sabe que a iniciativa da criação de leis, ela parte do poder legislativo, tá? Mas isso não significa que outros poderes, né, o judiciário, que tem a atribuição de julgar conforme as leis que são criadas, né, no Estado, ou o próprio executivo, tome a iniciativa de criar leis. Tá? Só que a medida provisória, ela não é exatamente um projeto de lei, é um recurso institucional. Tá? A medida provisória, ela foi inserida pela Constituição Brasileira de 1988. Pois é, essa Constituição que está em vigor. Tá? É, Antes, nós estávamos submetidos à Constituição de 1967. A Constituição, ou Carta, né, Constitucional de 1967, ela foi aquela do regime militar. Não tinha nada de democrática. Né? Ela vigorou até o país voltar, né, à normalidade democrática, voltar à redemocratização, com o fim dos governos militares. O último presidente militar, general-presidente, a gente sabe que foi o general Figueiredo. É lógico que com a redemocratização foi necessário se elaborar uma nova Constituição para o Brasil. E essa Constituição que está em vigor aí, essa que é de 88, ela instituiu a medida provisória. O que é a medida provisória? A medida provisória, ela é uma medida que é adotada pelo governo, tá? Quando o governo tem urgência, né, em razão de algum problema, como alguma calamidade, né, como suponhamos um estado de sítio, enfim, alguma situação de emergência, né, que esteja ameaçando, né, a estabilidade institucional do país, enfim, ela é algo emergencial. É uma coisa que parte do executivo, portanto, parte do presidente da República, ele envia aquilo para o Congresso, tá? Só que o Congresso tem 120 dias, pela Constituição, né, que está aí, ele tem 120 dias para votar aquela medida provisória. Tá? O próprio nome diz, medida provisória. Aquilo vai ter valor legal, aquilo vai valer como lei. Tá? Ela parte do Executivo, como a gente disse, ela vai ter valor de lei, ela vai passar a valer, e ela é provisória, ela não é ad eternum, tá? A partir do momento que o Congresso aprove aquela medida provisória. Tá? Então, isso que é a medida provisória. É um recurso, né, constitucional que o Poder Executivo tem, que o presidente da República tem. Agora, detalhe, ela tem que ser aprovada pelo Congresso. Tá? É, É diferente de um decreto-lei. Muita gente confunde medida provisória com decreto-lei. O decreto-lei, ele existia no Brasil no período dos governos autoritários, no período do regime militar, né, o período mais recente da história do Brasil. Mas Getúlio Vargas, por exemplo, utilizou muito decreto-lei, é coisa de regime autoritário, tá? Em que o executivo ele tem uma ascendência sobre o poder legislativo, que é quem tem, na verdade, né, a atribuição de criar as leis. O decreto-lei é uma coisa realmente impositiva. Tá? A medida provisória não. A medida provisória ela tem que passar pelo Congresso para ela poder começar a valer. Tá? Uma grande crítica que se faz, né,
esses governos do Brasil pós-redemocratização, é exatamente o uso abusivo de medidas provisórias. A Constituição estabelece que a medida provisória ela só deve ser usada em casos excepcionais, em situações emergenciais. Mas o que acontece? Os governos, os sucessivos governos brasileiros, tá, após a redemocratização, eles têm usado muito a medida provisória. Fica parecendo que o executivo está atropelando o legislativo. Tá? Então há um excesso de medidas provisórias, do uso de medidas provisórias por parte dos governos brasileiros após a redemocratização, após o fim do regime militar. Tá? A gente só chama atenção para uma coisa: não se trata de um decreto-lei. Tá? É algo que tem que passar pelo Congresso. Detalhe: se em 120 dias o Congresso não votar a medida provisória, ela caduca, ela perde validade. Aí o governo vai ter que editar outra medida provisória. Pois é, gente, então é isso aí que a gente queria passar para vocês, tá bom? Um grande abraço, eu espero que isso tenha ajudado vocês a tirarem dúvida em relação a essa questão do decreto-lei e da medida provisória. Uma coisa é o decreto-lei, coisa de regime autoritário. Outra coisa é a medida provisória, que é uma coisa prevista pela Constituição e que pode, evidentemente, ser utilizada pelo Poder Executivo. Tá bom, gente? Beijo, até a próxima!